filosofia durante a ditadura. Mas não, a orientação governamental não era para que se ensinasse filosofia, né? E não se obrigava que se ensinasse filosofia, mas não se impedia que se ensinasse filosofia. Como, em geral, nas escolas públicas se segue a orientação que vem do governo federal, não se tinha filosofia na imensa maioria das escolas públicas. Mas em muitas escolas confessionais, especialmente as católicas, a gente tinha disciplinas de filosofia, evidentemente orientadas segundo o pensamento católico e os princípios da formação que aquela escola oferecia. Mas quando o Estado, com essa reforma de 71, exclui a possibilidade de que a filosofia esteja de forma mais ampla na escola brasileira, a gente já começa a ter um movimento de questionamento em torno disso, e a gente começa a ter uma série de departamentos de filosofia de universidades brasileiras se organizando, se manifestando e pedindo aquilo que então se chamava da volta da filosofia ao ensino médio. O fato da filosofia aparecer na LDB de 96 da forma como aparece, evidentemente não é por acaso, mas a gente teve um amplo movimento ao longo da década de 70 e do começo da década de 80, solicitando ou reivindicando a introdução da disciplina de filosofia, no então chamado segundo grau. Isso acaba culminando, de algum modo, em alguns estados brasileiros, em 85, quando a gente tem uma reforma da 5692/71, na possibilidade da filosofia aparecer como disciplina optativa. Eu conheço mais o meu estado, a realidade do meu estado, São Paulo, e lá em São Paulo a gente passou a ter a filosofia como disciplina optativa a partir de 85, como resultado de toda essa mobilização e essa manifestação das universidades brasileiras naquele momento, naquela época. Mas também quando, depois da Constituição de 88, se começa a elaborar um projeto de lei de diretrizes e bases da educação, segundo a nova Constituição, uma ampla mobilização popular garante que no projeto de LDB que tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal do Brasil, o projeto, então, do deputado Jorge Age previa filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias, justamente não porque o deputado Jorge Age pensasse que filosofia e sociologia deveria estar no currículo, mas porque ele respondia a um anseio desse movimento civil organizado, né, de professores de filosofia, professores de sociologia, que achavam importante a presença dessa disciplina. Então, no projeto do deputado Jorge Age, que tramita pela Câmara dos Deputados, estava presente a afirmação da filosofia e da sociologia como disciplinas obrigatórias. O substitutivo Darcy Ribeiro, que acaba sendo aprovado e sancionado, que simplificou imensamente aquilo que se propunha como LDB, a simplificação, no caso da filosofia e sociologia, faz com que elas apareçam como conteúdos importantes, mas não como disciplinas obrigatórias, né? Então não é por acaso que lá em 96 elas aparecem com esse perfil. Elas aparecem com esse perfil porque havia um movimento organizado para que isso acontecesse. Não com o perfil que acabou aparecendo em 96, né? Mas era uma maneira de você, pelo menos, mostrar que havia uma certa simpatia com esse certo anseio de uma camada da população que defendia com força a presença da filosofia e da sociologia no currículo da educação média. Bem, evidentemente que quando isso acontece, muitas pessoas que se organizavam nesse movimento ficam felizes com uma certa vitória que aconteceu, mas ao mesmo tempo há uma preocupação bastante grande, porque do jeito que se colocava na LDB de 96, não se garantia absolutamente nada, né? Qualquer escola poderia dizer que trabalhava com conteúdos de filosofia, com conteúdos de sociologia, embora não tivesse essa disciplina no currículo. E como nós sabemos que os nossos currículos são currículos estritamente disciplinares, e como nós sabemos que a forma de contratação nas nossas escolas é uma contratação por disciplinas, se você não tem uma disciplina de filosofia, você não garante a contratação de um professor de filosofia.
Se você não garante a contratação de um professor de filosofia, você não garante conteúdos de filosofia na escola, né? Mesmo porque, sendo as nossas formações disciplinares, se eu sou graduado em matemática, graduado em física, graduado em biologia, graduado em língua portuguesa, não necessariamente eu vou dominar conteúdos de filosofia, né? Provavelmente não vou dominar conteúdos de filosofia. Portanto, não adianta fazer um belo discurso dizendo que as outras áreas poderiam trabalhar de conteúdos de filosofia, porque efetivamente os professores das outras áreas não recebem na sua formação a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho. Bem, estou relembrando isso para alguns de nós aqui, isso é muito presente, para outros talvez nem tanto, mas eu estou relembrando esse processo todo porque a discussão que nós fazíamos na década de 90, na segunda metade da década de 90, era muito essa discussão do que significava implantar efetivamente filosofia e sociologia, né, e da necessidade de lutar para que filosofia e sociologia fossem disciplinas efetivas no currículo da educação brasileira. E é nesse contexto que aconteceu em 1999, em Brasília, um congresso organizado pelo Walter Cohen, que não está aqui ainda, mas estará amanhã, a partir de amanhã. O Walter, então professor da Universidade de Brasília, outros colegas estão aqui da Universidade de Brasília, mas o Walter naquela época era presidente de um instituto internacional de filosofia com crianças e jovens, e ele promoveu lá na UNB o Congresso Internacional de Filosofia com Crianças e Jovens. E nesse congresso, em 99, uma das mesas do congresso foi sobre ensino de filosofia na educação média. E a gente teve uma discussão razoavelmente interessante naquele momento, menos de 3 anos depois da promulgação da LDB, do que significava o ensino da filosofia na educação média. Tivemos um professor francês falando da longa tradição de ensino de filosofia nos liceus franceses, um professor do Uruguai falando da também longa tradição do ensino de filosofia no Uruguai. E a partir dessa mesa nós fizemos algumas reuniões lá nesse congresso, levantando a necessidade de que a gente discutisse mais a fundo a questão da filosofia no ensino médio. Aquele congresso não tinha por tema a filosofia no ensino médio. Então nós nos mobilizamos ali para realizar um evento que discutisse a questão da filosofia no ensino médio. E foi nesse contexto que a gente acabou organizando, então, na Universidade Metodista de Piracicaba, em 2000, o Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia, que foi retirado como uma proposta desse congresso em Brasília em 99, e da necessidade, então, de fazer uma discussão mais centrada na questão do ensino médio. O congresso aconteceu lá, então, em Piracicaba, em 2000, e nesse congresso tivemos discussões bastante interessantes, bastante proveitosas, e levantávamos ali a necessidade de buscar uma articulação nacional dos professores de filosofia. Mas nós achávamos naquele momento que não valeria a pena, ou não faria o menor sentido, criarmos, por exemplo, como resultante do congresso, uma associação de professores de filosofia, uma associação brasileira de professores de filosofia, por exemplo, né? Porque a gente não tinha organicidade, né? Era um primeiro encontro que a gente fazia, a gente tinha representantes de quase todos os estados brasileiros, embora não fosse muita gente, mas era bastante representativo dos vários estados brasileiros, mas não valeria a pena simplesmente criar uma associação, que seria mais uma associação. A gente achava importante construir essa organização, essa articulação nacional dos professores de filosofia, mas que ela não poderia se dar simplesmente com o ato de criação de uma associação, né? Então nós tiramos naquele momento a ideia de que seria interessante que a gente fortalecesse as articulações regionais e se organizasse por regiões. O pessoal do Sul, está aqui a Elisete para me ajudar a contar a história, o pessoal do Sul já tinha uma articulação dos coordenadores de cursos de graduação da região Sul, e estavam organizando um primeiro evento, que deveria ser chamado de Fórum Sul Brasileiro de Ensino de Filosofia, que aconteceria em 2001. E no Congresso de 2000 a gente tirou como diretriz, então, que as várias regiões se organizassem em eventos regionais, em fóruns regionais, e que a gente pudesse ir crescendo a partir desses fóruns regionais. A questão é que, ao longo da década de 2000,
O Fórum Sul se articulou muito bem, em princípio fazia eventos todo ano, depois passou a fazer esses eventos bianuais, mas as outras regiões não conseguiram ter a organicidade que a região Sul teve, né? Na região Centro-Oeste se fez acho que 3 ou 4 eventos ao longo do tempo, na região Sudeste nós fizemos acho que 3 eventos, se bem me lembro, eventos com esse caráter de uma chamada regional para os vários estados da região. E no Norte e Nordeste, até onde eu me lembro, aconteceu um único evento em Belém que tentou chamar justamente como uma articulação do Norte e do Nordeste, mas devido às imensas distâncias e todas as dificuldades, era muito mais gente do Pará do que Norte e Nordeste propriamente dito, e depois, até onde eu tenho notícias, não se fez uma articulação tão forte nessas regiões. Então acho que a gente avançou algumas coisas, mas não avançou tudo aquilo que se pretendia avançar. Na minha avaliação, a gente conseguiu avanços muito interessantes no sentido de transformar a área de ensino de filosofia em uma área de pesquisa. Eu acho que hoje nós temos uma razoável consolidação do ensino de filosofia como uma área de pesquisa, coisa que nós não tínhamos na década de 90, por exemplo. Havia pessoas que faziam dissertações, teses sobre o ensino da filosofia, sobre história do ensino da filosofia, sobre uma palavra maldita, que o Pedro vai reclamar comigo, a metodologia do ensino da filosofia, sobre outros temas ligados a essa questão, sobre a significação do ensino da filosofia no Brasil e etc., mas eram trabalhos esporádicos aqui e acolá. E depois da década de 90, especialmente ao longo da década de 2000, eu acho que isso foi se consolidando de uma forma bastante interessante. Eu acho que hoje a gente tem uma situação muito diferente do que a gente tinha 10 ou 12 anos atrás, ou 15 anos atrás, né? Acho que esses passos e esses eventos regionais, esses eventos que se constituíram, na maior parte, em eventos de natureza acadêmica, serviram para fortalecer o pensar sobre o ensino da filosofia, que eu acho que é uma tarefa imensa, não acho que seja pouca coisa, isso que a gente logrou fazer em pouco mais de uma década, não acho que seja pouca coisa, porque a gente sabe que muitos de nós, trabalhando no campo da filosofia e se preocupando com questões relativas ao ensino, a gente sabe que nos departamentos de filosofia a gente era visto como uma preocupação menor, né? A questão de ensinar filosofia não era uma coisa importante de ser trabalhada, não era considerado como um problema genuinamente filosófico. Tanto que uma das coisas que a gente procurou focar no Congresso de 2000, lá em Piracicaba, era justamente da possibilidade de se construir uma filosofia do ensino de filosofia, ou pensar filosoficamente o ensino de filosofia, sem deixar de lado os saberes pedagógicos necessários ao ensino da filosofia, mas que a gente também tivesse saberes filosóficos articulados com o ensino da filosofia. Que a gente não tratasse a questão do ensino da filosofia como coisa de pedagogos. A contribuição dos pedagogos é fundamental, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que também ter uma preocupação filosófica com o ensino da filosofia. E nisso eu acho que a gente avançou muito nesses 10 ou 15 anos, nesses últimos 10 ou 15 anos, né? Acho que a gente conseguiu consolidar isso. A gente tem hoje um número de trabalhos bastante grande e trabalhos de grande qualidade que se tem feito nesse campo. E se esses fóruns regionais, com destaque para o Fórum Sul, foram importantes nessa consolidação, também foi importante a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, que esteve representado pelo Felipe aqui na mesa, né? O GT foi formalmente criado em 2005, a primeira reunião do GT, a formalização da sua existência, aconteceu na reunião da ANPOF em 2006, como o Felipe comentou, e de lá para cá, todo ano o GT tem se reunido, seja como parte da reunião da ANPOF, que acontece a cada 2 anos, seja nos anos em que não há reunião da ANPOF, o GT faz o seu evento específico. Então, de 2006 para cá, todo ano a gente tem tido
esses encontros do GT, e o GT se constituiu, então, num outro espaço de articulação e de organização das pesquisas que se faz em torno do ensino da filosofia. Então, me parece que, nesse campo de constituir o ensino da filosofia como uma área de pesquisa, uma área de estudo, uma área de dedicação de muitos de nós, a gente avançou bastante, a gente avançou significativamente, e isso se mostra na quantidade bastante razoável de publicações que a gente tem nesse campo. Vários desses eventos, os textos trabalhados nos eventos foram publicados em livros, e, sem contar os livros, nós tivemos aí um grande número de artigos publicados em periódicos especializados. Então, acho que isso consolidou um campo de estudos, de pesquisas e de trabalho em torno do ensino da filosofia, e, do meu ponto de vista, é inegável que a situação que a gente tem hoje é muito diferente da situação que a gente tinha há 15 anos atrás. E a militância que a gente tem hoje em torno do ensino da filosofia é muito diferente da militância que a gente tinha há 15 ou 20 anos atrás, que era muito mais uma militância pela exigência da introdução da filosofia como disciplina. Hoje a gente tem uma militância que transcende a introdução da filosofia como disciplina, mas se dedica a pensar o que fazer na sala de aula e como transformar essa disciplina num trabalho efetivo, num trabalho de qualidade, num trabalho de fato com a filosofia na sala de aula. E penso que, para finalizar esse rápido percurso histórico, acho que um último elemento que eu gostaria de destacar é que lá em 2000 a gente levantava essa ideia de que seria importante que os professores de filosofia começassem a se articular em associações próprias, em coletivos próprios, em que eles pudessem se encontrar, discutir os seus problemas legais, profissionais e educacionais, mas que a gente simplesmente não poderia criar uma associação brasileira de professores de filosofia, porque o risco de esvaziamento era imenso. A gente começou a ter movimentos de criação de associações locais. Eu não tenho uma informação, dados, etc., sobre como isso se constrói no Brasil, mas eu queria destacar que na semana passada, lá em São Paulo, a gente fala sempre a partir do próprio umbigo, mas lá em São Paulo, os professores da educação pública, da rede pública de educação de São Paulo, criaram a Associação de Filósofos e Professores de Filosofia do Estado de São Paulo e realizaram na semana passada o seu primeiro encontro de professores de filosofia e filósofos do Estado de São Paulo no espaço da Assembleia Legislativa do Estado. E é muito significativo que, na semana passada, aconteceu em São Paulo um evento sobre ensino de filosofia na Universidade de São Paulo, um evento sobre ensino de filosofia na Universidade Federal do ABC e esse evento de professores da rede pública de filosofia. Então, numa primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, 3 eventos relativos ao ensino de filosofia acontecendo em São Paulo, me parece, com o risco de não sair daqui inteiro, mas me parece uma efeméride mais importante do que o Corinthians ter ganhado o jogo hoje lá no Campeonato Mundial. Já que estamos falando de Pernambuco para o mundo. Mas obrigado pela solidariedade dos não corintianos. Que certamente os corintianos não aplaudiram. Mas me parece muito significativo para a gente, para o campo do ensino da filosofia, para o coletivo dos professores do ensino de filosofia, que essa articulação esteja se construindo e talvez hoje a gente esteja muito mais maduro do que estava há alguns anos atrás, para começar a pensar de fato numa associação brasileira de professores de filosofia, que nos congregue e que seja um espaço que a gente possa organizar as nossas lutas, organizar os nossos debates, organizar as nossas problemáticas e, quem sabe, Recife possa ser aí um primeiro passo nessa direção. Ou não estou aqui lançando nenhuma campanha, mas acho que hoje a gente já tem condições que há 12 anos atrás a gente não tinha, com certeza. Bem, continuando a traçar um pouco essa conjuntura e esse contexto do ensino de filosofia no Brasil, eu queria delinear agora o que me parecem ser alguns dos desafios que a gente vive hoje.
porque, como eu comentei antes, me parece que a nossa tarefa hoje é muito mais difícil, muito mais complicada do que era quando a gente simplesmente lutava para implantar filosofia nos currículos, né? Porque aí a questão é, bom, a filosofia está implantada, e aí? Agora, ou a gente mostra que veio, ou as coisas simplesmente não acontecem, né? E o fato da filosofia ter sido introduzida nos currículos, com o perdão da expressão, com uma canetada do presidente, isso faz com que a gente tenha uma situação extremamente frágil. Que se uma assinatura garantiu a introdução da filosofia, uma outra assinatura retira a filosofia. Tão simples quanto foi o ato formal de garantir a presença da disciplina, tão simples quanto esse seria o ato formal de retirada da disciplina. E se a gente não der conta de mostrar para a sociedade brasileira a importância da filosofia na formação dos nossos jovens, certamente esse ato formal de retirada da disciplina acaba recebendo uma série de apoios. A gente já vê, volta e meia, manifestações, até pela imprensa às vezes, né, de que não vale a pena ter aula de filosofia nas escolas, né? São raras as vozes que às vezes se levantam para dizer que era mais importante que tivesse mais aula de matemática, que tivesse mais aula de português, por exemplo, né, do que ter um espaço para filosofia, ter um espaço para sociologia, por exemplo. Então, se a gente não for capaz de mostrar para a sociedade brasileira que, de fato, a filosofia pode ter uma contribuição significativa na formação dos jovens, ela pode ser retirada a qualquer momento. E se ela for retirada, a dificuldade que a gente teria para reintroduzi-la no currículo seria imensa, né? Porque a gente teria contra nós o argumento de se afirmar, olha, vocês tiveram a chance, né? A filosofia foi aprovada como disciplina obrigatória no Brasil inteiro, em todas as escolas, e nada funcionou ou nada aconteceu de muito significativo. Portanto, né, não faz o menor sentido ficar reivindicando que a filosofia esteja presente nos currículos. Então, dessa perspectiva, me parece que o nosso desafio hoje é muito maior do que quando a gente lutava para que a filosofia estivesse presente. Hoje ela está. E a gente tem que fazer com que essa presença seja uma presença de fato e uma presença significativa. Então, me parece que o nosso primeiro grande desafio é materializar esse ensino de filosofia nas escolas. Porque ele existe como letra da lei. É obrigatório que em todas as escolas brasileiras haja aulas de filosofia. Se a lei é cumprida ou não é outra história. Então, o nosso primeiro desafio é fazer com que a lei seja cumprida, é fazer com que as aulas de filosofia efetivamente aconteçam nas escolas. Mais do que isso, é fundamental fazer com que as aulas de filosofia aconteçam com qualidade. Com qualidade. Para que as aulas de filosofia aconteçam com qualidade, é necessário formar professores de filosofia que tenham, a um só tempo, competência filosófica e comprometimento com a sala de aula. Isso é óbvio, evidentemente, mas eu acho que é um grande desafio. É óbvio, mas não é nem um pouco simples. Eu acho que a gente está com um movimento hoje, daquilo que eu acompanho, pelo menos do campo, a gente está com um movimento hoje que é muito curioso, porque ao mesmo tempo nós temos alguns cursos muito jovens de filosofia, num movimento extremamente interessante de envolvimento com a formação de professores. Um movimento muito interessante de formação com a licenciatura. E nós temos cursos mais tradicionais e mais antigos que continuam fazendo aquilo que vinham fazendo nas últimas décadas, que é não ter comprometimento algum com a formação de professores de filosofia. Alguns fazem o discurso de ter esse comprometimento, mas na prática a gente vê que não se comprometem de fato. Então hoje a situação é que nós temos cursos que seguem fazendo uma licenciatura que nada mais é do que um bacharelado, que talvez invistam muito na formação de uma boa competência filosófica dos seus alunos, mas investem pouco ou quase nada na formação do professor de filosofia. Isso por um lado. É verdade que nós já temos, como eu disse, cursos, em geral, cursos mais jovens, que já foram criados mais recentemente, e nessa lógica da formação do professor de filosofia, que tem um comprometimento completamente diferente
com essa formação e um envolvimento completamente diferente com essa formação. Mas nós ainda temos muitos cursos que não se envolvem com essa questão e que não garantem uma formação efetiva do professor de filosofia. E não basta você saber bem filosofia para você ser um bom professor de filosofia, assim como não basta você saber bem matemática para ser um bom professor de matemática, né? Tampouco adianta você ser um excelente professor, dominar as técnicas de ensino, ter gosto com a sala de aula e não dominar a teoria e não dominar os conteúdos, os trabalhos que você vai ensinar. Então, encontrar esse equilíbrio me parece ser um desafio bastante importante para a gente hoje. Um outro desafio que me parece muito significativo é o de desenvolvermos metodologias apropriadas para o ensino da filosofia, ou chamemos como quisermos chamar. Estou usando aqui uma linguagem mais corintiana. Precisamos desenvolver métodos de ensino para a filosofia. E precisamos produzir materiais didáticos variados e apropriados para o ensino da filosofia. A gente tem já muita coisa produzida, mas a gente tem muita coisa produzida que é o mesmo. Nós temos hoje aí no mercado uma quantidade, acho, maior do que a necessária de livros didáticos de filosofia, mas eles são todos muito parecidos, quase todos a mesma coisa, né? Eu não sou nem a favor nem contra o livro didático. Eu acho que o livro didático pode ser importante desde que ele seja bem utilizado, mas eu não acho que nunca o livro didático é suficiente. E acho que hoje, numa época de mídias digitais, a gente tem que saber desenvolver também um trabalho com as mídias digitais para o ensino da filosofia, e é muito importante que a gente se empenhe nisso, que a gente se envolva com isso, que a gente produza materiais significativos para o trabalho com os estudantes. Tudo isso que eu estou dizendo no contexto da perspectiva que eu defendo para o ensino da filosofia, de que ele seja um ensino que oportunize um aprender da filosofia, um aprendizado da filosofia, na medida mesma do título dessa mesa e o título desse congresso, né? Construir os caminhos do ensinar e do aprender filosofia. Não basta que a gente construa excelentes metodologias para ensinar filosofia, se essas metodologias ou estratégias ou planos para o ensino da filosofia não se materializarem num processo do aprendizado da filosofia pelos jovens. A gente pode ensinar magnificamente sem que ninguém aprenda absolutamente nada. Então, acho que é extremamente importante que a gente se envolva com um processo de um ensino que repercuta numa apreensão pelo estudante, num aprendizado, num aprender da filosofia pelo estudante, e no caso específico da filosofia, eu não ousaria falar de outras áreas, mas no caso específico da filosofia, a tese que eu defendo é que o ensino de filosofia só vale a pena de fato se ele for a possibilidade do desenvolvimento de uma experiência do pensamento filosófico pelos estudantes. Se for para a gente ensinar filosofia como mais uma matéria, mais uma disciplina, mais uma série de informações e conteúdos que a gente leva aos estudantes e que eles são obrigados a decorar para fazer teste de múltipla escolha no Enem ou no vestibular depois, eu sinceramente prefiro que não tenha aula de filosofia nas escolas, porque é só mais uma coisa que a meninada tem que estudar. Mas se a filosofia for um espaço em que o jovem brasileiro tenha condições de experimentar a possibilidade da filosofia, de experimentar o pensamento filosófico, aí eu acho que vale a pena a gente brigar e lutar e se empenhar para que haja aulas de filosofia nas escolas. E é nesse sentido que eu digo, então, que a gente precisa se articular com um ensino da filosofia que esteja devidamente conectado com um aprender filosofia, né? Que a nossa experiência como professores de ensinar filosofia se conecte com uma experiência dos estudantes de aprender filosofia e que a gente consiga fazer das nossas salas de aula de filosofia locais desse acontecimento, espaços desse acontecimento, né? Dessa experiência de pensamento, dessa experiência no pensamento, seja ela qual for. Eu não acho que a gente tenha que defender um modelo único de filosofia
ou de ensino de filosofia, ou de aprendizado da filosofia para o Brasil inteiro. Eu acho que a unicidade do modelo é que ele seja esse modelo da experimentação no pensamento. Como cada um experimenta o pensamento é outra história. Como cada um compreende a filosofia é outra história. Eu tenho as minhas predileções, mas de forma alguma eu acho que são essas minhas predileções que devem ser as predileções de todos. Mas eu não quero abrir mão da ideia de que o espaço da aula de filosofia seja um espaço da experimentação do pensamento filosófico, seja ele qual for, seja o que a gente chamar de experimentação do pensamento filosófico. E para que isso seja possível, nós temos uma tarefa fundamental do professor de filosofia. E aí eu reafirmaria algo que eu já colocava lá no Congresso de 2000. Que, do meu ponto de vista, o professor de filosofia só pode ser professor de filosofia efetivamente quando ele é filósofo, de fato. E a gente tem uma humildade imensa nesse país de se dizer filósofo. A gente aprende o tempo todo que a gente pode ser um técnico da filosofia, que a gente pode ser um estudioso da filosofia, que a gente pode ser um pesquisador da filosofia, que a gente pode ser um professor da filosofia. Mas a gente não se ousa dizer filósofo. Eu acho que a gente tem que, para conseguir produzir esse ensino significativo da filosofia, a gente tem que ser capaz de ousar se dizer filósofo. Porque se eu não pratico a filosofia, como é que eu posso querer que meu aluno pratique filosofia? Como é que eu posso pedir a ele que faça a experiência do pensamento filosófico se eu próprio digo que eu não tenho condições de fazer, porque a filosofia é algo grande demais para mim? Eu posso estudar o que os filósofos pensaram, eu posso saber o que os filósofos pensaram, mas eu não posso pensar como eles. Eu não quero pensar como eles, mas eu quero pensar. Quero pensar aquilo que minha realidade me impõe ao pensamento. E eu quero que os meus alunos pensem também. Então me parece que o professor de filosofia, esse professor capaz de oportunizar o aprender filosofia como uma experiência filosófica, é o professor que faz ele próprio o movimento da filosofia, que faz ele próprio a experiência da filosofia. E aí me parece, então, extremamente importante que a gente consiga se mobilizar nesse sentido e, quem sabe, esse congresso e outros eventos como esse sejam espaços para que a gente consiga ir aprendendo e inventando o que é ser esse professor de filosofia que filosofa, que pensa filosoficamente e que consegue, então, mediatizar com o estudante no ensino médio esse próprio exercício da filosofia também. Para concluir, depois das belas falas poéticas que a gente teve aqui na mesa de abertura, eu não quero rivalizar nem com o Junot, nem com o nosso pró-reitor, mas para não ficar tão por baixo assim, eu vou encerrar com uma rápida passagem de um conto curto do Bertolt Brecht, que eu recebi de um aluno há muito tempo atrás, que é uma passagem assim, das histórias do Sr. Quiner. Um professor de filosofia foi até o Sr. K e lhe mostrou a sua sabedoria. Depois de um momento, o Sr. K lhe disse: "Você está sentado de modo incômodo, fala de modo incômodo e pensa incomodamente." O professor de filosofia se irritou e disse: "Não era sobre mim que eu queria saber, mas sobre o conteúdo do que eu falei." "Não tem conteúdo", disse o Sr. K. "Vejo que você anda grosseiramente e não há objetivo que alcance ao andar. Você fala obscuramente e nada esclarece ao falar. Vendo sua postura, não me interessa o seu objetivo." De alguma maneira, acho que essa fala do Brecht diz muito do que a gente deve perseguir nesse congresso. Que postura é essa de nós, professores de filosofia no Brasil de 2012, quem sabe, se a gente passar de 21 de dezembro de 2013, que nos permita produzir essa relação com a filosofia que seja uma relação significativa para nós e para os nossos jovens. Obrigado. Em nome da coordenação do 2º Congresso de Professores
professores de filosofia, externamos o nosso mais profundo agradecimento ao professor Dr. Silvio Galo pela brilhante conferência de abertura deste evento. E para culminar com essa noite quente, né, vamos esquecer